nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa Santa Eucaristia. Queremos também saudar aqueles que nos acompanham através das suas casas, pelos meios de comunicação. Vamos nos concentrar, colocando nosso coração em disposição diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor, que pela vossa graça nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara notou que o filho dado a Abraão pela egípcia Agar brincava com o seu filho Isaque e disse a Abraão: expulse esta escrava e o seu filho, para que o filho da escrava não seja herdeiro como o meu filho Isaque. Isto desagradou muito a Abraão por causa de Ismael. Mas disse Deus: não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. Concede a Sara tudo o que ela te pedir, porque de Isaque sairá a descendência que perpetuará o teu nome. Mas do filho da escrava também farei um grande povo, porque é teu descendente. Abraão levantou-se muito cedo, tomou pão e um odre de água e deu-os a Agar. Em seguida, pôs-lhe o menino aos ombros e mandou-o embora. Ela saiu e andou errante no deserto de Bersabé. Quando a água do odre se acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco. Dizia consigo: não quero ver morrer o menino. Sentou-se a uma certa distância e o menino começou a chorar. Deus
ouviu os gritos do menino e o anjo de Deus chamou Agar do alto dos céus, dizendo: Que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu os gritos do menino no lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o menino e segura-o em teus braços, porque eu farei dele um grande povo. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água. Foi encher de água o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino e ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um atirador de arco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os poderosos empobrecem e passam fome. Aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Vinde, filhos, escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à região dos Gadarenos, na outra margem do lago, vieram ao seu encontro, saindo dos túmulos, 2 endemoniados. Eram tão furiosos que ninguém se atrevia a passar por aquele caminho. E disseram-lhe aos gritos: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, perto dali andava a pastar uma grande vara de porcos. Os demônios suplicaram a Jesus, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos para a vara dos porcos. Jesus respondeu-lhes: Então ide. Eles saíram e foram para os porcos. Então os porcos precipitaram-se no desfiladeiro abaixo, afogaram-se logo e morreram. Os guardadores fugiram e foram à cidade contar tudo o que acontecera, incluindo o caso dos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse do seu território. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, reunidos para celebrarmos esta Eucaristia e acolhendo agora a Santa Palavra de Deus, peçamos, ou na verdade, deixemos que esta palavra proclamada venha iluminar o nosso interior, a nossa vida, para que assim possamos compreender melhor aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Olha que nós ouvimos nesse Evangelho que Jesus, onde chega, renova, liberta e transforma. Jesus agora chega no território pagão dos Gadarenos. Quem é que vem fazer recepção a Jesus? 2 homens dos quais ninguém tinha coragem de encontrar, porque ninguém passava por aquele caminho. Apenas Jesus que entra por ali e tem essa recepção. Mas Jesus não tem medo de nada. Jesus enfrenta-os, não é? Então, os demoniados querem questionar ou conversar, dialogar com Jesus, mas Jesus apenas diz uma palavra de ordem, que eles podem ir para as manadas ou vara de porcos. Mas também eles reconhecem a autoridade de Jesus, a identidade dele, quando diz que vens fazer aqui, não é, conosco antes do tempo para nos atormentar, Jesus, Filho de Deus. Então Jesus não tem um diálogo com eles, mas Jesus, com a sua autoridade, os mandam para os porcos morrem e começa a espalhar uma grande notícia. Prejuízo para o dono dos porcos e a ação de Jesus que liberta aqueles homens que estavam atormentados e possuídos pelo demônio. O que acontece agora? Vimos também, meus irmãos, que Jesus resolve uma situação que ninguém era capaz de resolver. Esta é a imagem de Jesus e de Deus, é claro. Deus pode tudo. Jesus também pode tudo, porque Jesus é Filho de Deus. Então Jesus liberta aqueles homens do tormento.
E isso serve para nós como um sinal. Sinaliza porque muitas vezes nós não colocamos a nossa total confiança em Jesus, que pode também nos libertar de tantas coisas. Não é somente o demônio que pode possuir a cada um de nós, não. Nós temos tantas coisas que podem realmente tomar conta da nossa vida, a começar pela preguiça, a também começar quando nós nos fechamos e não queremos ajudar o outro que precisa. Existem tantas coisas que, se fôssemos falar, poderíamos ficar com uma lista grande, não é? Mas chama-nos a atenção com certeza. Mas Jesus enfrenta sempre o mal, e Jesus pode nos libertar de tudo aquilo que nos prende e que nos impede de ter uma vida feliz, de ter uma vida com Deus. Basta que tenhamos confiança. Então, no entanto, meus irmãos, percebemos que mesmo diante da ação libertadora de Jesus, que liberta esses dois homens que estão endemoniados, atormentados, há sempre alguns que não ficam felizes pela libertação de outros. Infelizmente, prendem-se ou fecham-se no seu egoísmo e depois, com certeza, ficam que como cegos. Cegos porque não conseguem ver a graça de Deus ali diante deles. E olha o que eu vou dizer, preferiram os porcos do que Jesus. E nós corremos o mesmo risco diante do nosso cotidiano de vida. Preferir, vamos dizer entre aspas, os porcos do que Jesus. Então, sempre que nos apeguemos às coisas passageiras, materiais desse mundo, ficamos também como que cegos, fechados no nosso egoísmo, correndo o risco de também ter o nosso coração da mesma maneira como podemos ver na primeira leitura, não é? Com 100 anos, o filho de Abraão foi desmamado. Aliás, nasceu e depois foi desmamado e começou a crescer e a brincar junto com outro irmão, filho de uma escrava. Mas o que passa por aqui? Sara começa a ter ciúmes do menino e ver aquilo como uma ameaça para o futuro. Os dois crescerem juntos, irmãos, a brincarem juntos, que ameaça poderia ter? A ameaça do egoísmo, de querer tudo, toda a descendência, toda a promessa que Deus fez apenas para o seu filho, como se o outro não fosse filho também de Abraão. Então, para nós vermos que muitas vezes, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, também podemos ser contagiados com os ciúmes, com a inveja e tudo aquilo que possa atrapalhar o nosso cotidiano e a harmonia de vida. Então, basta ver, meus irmãos, aquilo que Sara sentiu. Basta ver também que a escrava teve que ser despachada, ter que quase morrer no deserto, assim como deixou o menino embaixo de uma árvore para morrer. Estava também como cega, não conseguia nem mesmo rezar, cheia de desconfiança, de tristeza. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, nós vimos nessa leitura, Deus não faz distinção entre as pessoas, nem pelo fato dela ser escrava, nem pelo fato de Sara ser a mulher de Abraão, nem pelo fato dos dois meninos ali serem filhos de mães separadas, diferentes. Deus não faz distinção. E por isso, o anjo do Senhor diz para a escrava, olha, o Senhor olha também por você, olha por si, olha para o seu filho, e vocês não vão morrer. Deus ouviu o clamor, o choro do teu filho. Deus escuta os nossos clamores, os nossos sofrimentos, mas nós precisamos também abrir os olhos, ou permitir que pelo menos Deus abra os nossos olhos, como fez com a própria escrava. Nem água ela conseguiu enxergar diante da sua tristeza, tendo um poço ali, ao pé dela.
Deus abriu-lhe os olhos e ela logo pôde enxergar um poço e pôde dar água para o seu filho e para ela, e os dois viveram. E diz o texto que ele tornou-se um bom ou grande arqueiro. Muitas vezes, também, na nossa tristeza, mergulhados nas nossas tristezas, mergulhados nas nossas ansiedades ou mesmo projetos, ficamos como cegos. Nem sequer podemos ter a capacidade de enxergar a água ou o poço que está ali ao pé de nós. A presença de Deus, o sinal desta água que dá vida, que renova, isso é importante para percebermos, meus irmãos. Então o Senhor não faz distinção entre pessoas, por um ser escravo ou por outro ser livre, ou por outro ter dinheiro, o outro não ter. Deus é o Deus de todos, é Pai de todos, ama a todos. Por isso, não é um Deus ciumento, não é um Deus invejoso. Deus vê, escuta onde Ele está as nossas preces, os nossos clamores. Por isso, meus irmãos, procuremos confiar, ou colocar a nossa confiança nesse Deus que nos ama e que também escuta os nossos clamores. Pedindo a intercessão da nossa boa mãe, que sempre também está atenta às nossas necessidades. Confiemos também nela e peçamos sempre a sua intercessão, sobretudo quando estamos com aqueles momentos difíceis de solidão, de tristeza, e também não só para nós, mas lembrar daqueles que também possam estar a viver momentos difíceis na sua vida. Então, que a palavra do Senhor, com toda a sua sabedoria, possa habitar na nossa vida, no nosso coração, e assim perceber o que o Senhor tem a nos dizer através desta palavra do dia de hoje. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a expulsão dos demônios é um sinal de que Jesus antecipou a vitória completa sobre eles no fim dos tempos. Invoquemos hoje sobre nós o auxílio do Filho de Deus, dizendo: livrai-nos de todo mal, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vencedor do inimigo, livrai a vossa Igreja das ciladas do demónio, libertai do seu poder os fiéis que por vós clamam e ensinai-os a expulsá-lo pela força da oração. Oremos. Livrai-nos de todo mal, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vencedor de Satanás, levantai com o vosso braço os cristãos que ele fez cair, ajudai-os a ser fortes e a subir da tentação e restituí-lhes a vida que o maligno lhes tirou. Oremos. Livrai-nos de todo mal, Senhor Jesus. Senhor Jesus, médico dos corpos e das almas, curai todos os que sofrem de doenças espirituais, acalmai os furiosos e os possessos, e ensinai as suas famílias a ajudá-los com o amor. Oremos. Livrai-nos de todo mal, Senhor Jesus. Senhor Jesus, sempre atento àqueles que sofrem, sustentai com a vossa força os mais fracos e doentes. Animai pelo vosso Espírito os que choram e estão tristes e escutai a oração dos pobres e rejeitados. Oremos. Livrai-nos de todo mal, Senhor Jesus. Senhor Jesus, pastor das nossas comunidades, ensinai-as a seguir e sigai-as pelos caminhos do bem. Sede a fonte da esperança dos que buscam a unidade
e cicatrizai as feridas do passado. Oremos. Livrai-nos de todo mal, Senhor Jesus. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos. Oremos ao Senhor. Livrai-nos de todo mal, Senhor Jesus. Escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Não deixeis que nos afastemos de vós, e ficai sempre conosco, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda parte. Por amor criastes o homem, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença, tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ouçamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas dizei uma palavra. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Concedei-nos, Senhor, que o corpo e o sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos deem a verdadeira vida, para que, unidos convosco no amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais uma vez agradeço a vossa presença e aqueles que rezaram conosco através dos meios de comunicação. Então tenham todos uma boa tarde, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Recorde que as saídas são feitas pelas portas laterais e lembrando que cada um mantenha as devidas distâncias de segurança.